Dia! Hoje é domingo, dia 3 de agosto. Vamos começar com a nossa live do livro daqui menos de um minuto. Deixa eu ver se o som está funcionando, está dando tudo certo. Agora sim, muito bom. Pontualmente, daqui a pouco, às 10 horas, a gente começa com a live do livro. Conforme vocês forem entrando aí, vocês vão me avisando se o som está bom. Bom dia, meu bem. Tá bom o som? Vamos lá. Pontualmente 10 horas, então, 3 de agosto. Esse livro aqui que a gente vai falar hoje, livro sobre liderança, do Simon Sinek, ou Sinek. Líderes se servem por último, como construir equipes seguras e confiantes. Então vamos lá. Antes de falar sobre o livro, vou falar rapidamente sobre o Simon. É um antropólogo, autor, palestrante sobre liderança empresarial. E a gente já fez live do livro com ele. Se eu não me engano, foi final de 2023 ou comecinho de 2024. E foi uma decepção o livro que eu fiz, que é aquele Comece pelo Seu Porquê. E agora eu me retrato publicamente, porque este livro é maravilhoso, simplesmente fantástico, tá? Então, olha só como é bom, né? O livro o Comece pelo Porquê, ele ficou super famoso, todo mundo falando, gostando dele. Quando eu li, foi uma decepção, porque era mais do mesmo, não trazia nenhuma novidade, nenhuma técnica para a gente desenvolver o nosso propósito, enfim, muitos relatos repetitivos dentro do próprio livro, mas achei interessante esse título. Não é à toa que Simon é Simon, né? Então ele é um palestrante internacional, tem uma das palestras mais vistas sobre liderança no TED. Então, assim, eu dei o benefício da dúvida e fui ler novamente não, né? Fui ler um outro livro dele e agora vou me dar a oportunidade de ler os outros dois, que ele tem 4 livros. Então, assim, gente, super indico, tá? Líderes se servem por último. Ele é bem didático, é gostoso. A leitura do Simon é gostosa, parece que ele está conversando com a gente. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Quanto tempo, minha amiga, que saudade. Então, assim, é um livro que vale a pena. Não é livro para ler em uma semana, ele tem quase 300 páginas, é um livro que exige um pouquinho da nossa atenção, tá? Talvez, se tiver de férias, assim, que você consiga ler umas 2, 3 horas por dia, aí dá uma semana, mas eu demorei 15 dias e acho que uma pessoa que não tá com esse hábito, assim, da leitura, talvez 1 mês e meio, 2 meses para ler esse livro aqui. Mas vale a pena, eu super acho que vale a pena. Vamos tentar aí aprofundar um pouco, falar um pouco sobre liderança nessa 1 hora que a gente tem, mas tem muita técnica, muitos exemplos que ele traz no livro que realmente vale a pena ler, aprofundar na leitura, que em 1 hora de live vocês já sabem, não dá tempo de passar tudo que eu gostaria ou poderia ser passado com a leitura do livro, tá bom? Bom dia, Zuleika, seja bem-vinda. Então vamos lá. Vou começar já citando, né, as partes do livro dele. Ele fala assim, ó, líderes são aqueles que abraçam sem medo o desconhecido, correm para o perigo, deixam de lado seus interesses pessoais para nos proteger ou para nos puxar para o futuro. Os líderes preferem sacrificar o que é deles para salvar o que é nosso, e nunca sacrificariam o que é nosso para salvar o que é deles. Isso é o que significa ser um líder. Significa que eles escolhem ir no eles escolhem ir primeiro rumo ao perigo, encaram de frente o desconhecido e quando temos certeza de que vão nos manter em segurança, marchamos atrás deles, trabalhamos incansavelmente para ver as suas visões ganharem vida e nos considerarmos orgulhosamente os seus seguidores. Então, essa definição de líder
e depois, durante o livro, ele fala do processo do líder-servidor, é uma definição a qual eu me afinizo muito. Talvez por isso eu tenha gostado bastante desse livro, tá? Ele traz aqui, dentre vários exemplos positivos e negativos, mas ele fala muito, principalmente nesta obra aqui, nesse livro aqui, uma comparação com a equipe de fuzileiros navais dos Estados Unidos, porque ele traz muito o processo da lealdade, da confiança, do time, né, da equipe unida em si por um bem comum, é, uns cuidando dos outros. Então, esse zelo, vocês vão ver aqui durante a live, eu vou estar trazendo as falas dele e como que ele reporta esse processo da liderança enquanto realmente alguém que se importa e que desenvolve essa humanização no outro, né? Na sua equipe, nos seus liderados, com os seus superiores. Então, o líder realmente é essa visão diferenciada aí de de realmente ter um zelo, sabe? De realmente se preocupar, de realmente ser uma liderança servidora, e não é romântico, né? É uma realidade. Ele coloca também estudos e estatísticas de que, infelizmente, a maioria das empresas não são assim, infelizmente, a maioria das pessoas que estão em cargo de liderança e que até são chamados de líderes não têm esse tipo de comportamento, mas enfim, é uma alusão, ou uma projeção, ou uma visão de como realmente a liderança, os líderes, os bons líderes deveriam ser e deveriam atuar na sua rotina, no seu dia a dia, com as suas equipes, para desenvolver pessoas cada vez melhores, cada vez mais aptas a servir o outro e a se desenvolver pensando numa vida mais leve, mais próspera, mais compartilhada, porque nós, aí ele é antropólogo, né? Ele fala muito dessa nossa também necessidade de vivermos em grupo, né? De trabalharmos em conjunto, de termos esse processo do reconhecimento, da referência no outro. Então, essa compreensão de uma liderança servidora e diferenciada faz bastante sentido e faz muita diferença na rotina das organizações de sucesso. Este livro nos mostra como certos locais criam círculos de segurança. Ele fala círculo de segurança do começo ao fim do livro, que levam a equipes estáveis, adaptadas e confiantes, onde todos se sentem à vontade e devotam toda a sua energia para, junto com a empresa, prosperar e aproveitar as oportunidades. É um guia perfeito para liderar grupos organizados de pessoas, melhorando os relacionamentos no trabalho e construindo empresas significativas. Quem fala essa frase é do Alexandre Samaras, né, de Bruxelas, um grande CEO lá, um grande empresário, e ele coloca, né, que realmente e de verdade esse livro dá para ser esse guia sim, tá? É bem didático e fala basicamente da conduta do líder, né? E traz muitos e muitos e muitos exemplos do que fazer, de como ser e principalmente do que não fazer. E aí ele cita o John Quincy Adams, né? Que foi aí um grande presidente dos Estados Unidos, que falou assim: se as suas ações inspiram os outros a sonhar mais, a aprender mais, a fazer mais e a ser mais, então você é um líder. É sobre isso, né? Um mega resumo aí nessa citação de John Quincy Adams, mas é exatamente sobre isso. Um líder que cuida do seu pessoal e mantém o seu foco no bem-estar da organização nunca fracassará. Então, a gente vai estar trabalhando aí com esse processo, né? De como é essa liderança diferenciada. Quando os líderes inspiram seus liderados, as pessoas sonham com um futuro melhor, investem tempo e esforço para aprender mais, fazem mais por suas organizações e, durante o processo, tornam-se líderes também. O verdadeiro preço da liderança é a disposição de colocar as necessidades dos outros acima das suas. E aí, essa questão ali né, tornam-se líderes também, ele traz ali numa parte do livro que há líderes que não têm o cargo de liderança, mas que são
as pessoas às quais as outras pessoas escutam e às vezes até seguem. E que inclusive pode até criar problemas para os líderes efetivos, né? Vamos chamar assim, para quem tem a função de líder. Então, preste atenção de como essa liderança se desenvolve com você e na sua equipe. E quem são os líderes que não estão nos cargos de lideranças, mas que você pode tirar muito proveito para trabalhar junto com você, para trazer do seu lado e fazer a sua equipe ainda mais forte, ainda mais integrada e ainda mais produtiva e ainda mais feliz. O sucesso ou o fracasso de uma organização se baseia na excelência da sua liderança e não na proficiência gerencial. Quem é você? Por que você está aqui? Qual é o seu propósito? Então, são perguntas que ele traz aqui no livro, que a gente se faz quase que o tempo todo, não só nas organizações, mas para a vida, né? Mas ele coloca aqui que é importante saber sobre os princípios e valores de vida das pessoas e o que é importante para elas. O que impulsiona o seu comportamento. Isso faz a diferença no dia a dia. Isso faz ter um sentido real do porquê as pessoas fazem o que fazem. A gente fez uma live também lá no começo, acho que 2020 ou 2021, do livro do Eduardo Ferraz, que fala porque a gente é do jeito que a gente é, né? Então fala muito sobre isso, do porquê a gente faz as coisas, do porquê, de como a gente se manifesta. Mas o Simon traz aqui também essa questão da importância de saber o que importa para o outro, né? E a gente tem que alinhar isso com o que importa para nós e com o propósito da própria organização, no caso, em âmbito profissional. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Você precisa conhecer a sua equipe e entender que são muito mais do que recursos descartáveis. Sim, eu acho forte esse termo, mas é assim que está no livro, então eu trago para vocês, né, as frases e as partes como estão no livro. Então ele coloca que a gente precisa realmente conhecer a equipe e entender que são muito mais do que recursos descartáveis. Os bons líderes precisam se preocupar sinceramente com aqueles que foram entregues aos seus cuidados. Esse livro é composto por 8 partes e 27 capítulos. É o que eu falei no começo, ele é um livro extenso, mas vale a pena e dá para ler. Se a gente tiver organização e tempo, em 2 semanas foi o que eu fiz, mas dá para ler até em no máximo um mês. Ó, mas ele é bem extenso, tá? Bem dividido aqui. Não são letras grandes, ó, letras miúdas, então ele exige um pouco mais sim de tempo e atenção. Então, essas 8 partes, esses 27 capítulos, o Simon ele vai construindo essa compreensão sobre as lideranças eficazes e as formas de como desenvolver, né? De como nos desenvolver ou como melhorar o nosso processo de liderança dentro dessa visão de líder servidor, de líder que realmente desenvolve as pessoas, que se preocupa com o outro e que certamente tem um resultado próspero e um sucesso nas organizações. A sua vida atualmente se resume em conseguir inspirar pessoas, pois acredita na capacidade humana de construir em conjunto um futuro brilhante para todos. A Ana aqui me mandou um abraço. Obrigada, Ana, que saudade. Me avisa quando você estiver em Foz para a gente se encontrar. Indispensável a importância sobre as 5 lições de liderança que ele explica lá a partir da parte 6, né, da 6 à 8ª. Vamos então, muito superficialmente, por causa do nosso tempo, falar sobre algumas dessas ideias, dessas compreensões, desse desenvolvimento aqui durante a live, mas eu sinceramente espero que você se motive a ler esse livro com profundidade, com tempo, porque vale muito a pena, tá? No finalzinho aí, provavelmente nos últimos 15, 10 minutos, a gente entra aí com essas 5 lições de liderança que ele cita nos últimos capítulos do livro para poder dar um spoiler e dar um estímulo aí, uma motivação para vocês realmente quererem ler esta obra. E aí a gente fala sobre o valor da empatia. Tem um capítulo que ele traz toda uma história, todo esse processo da formação de vínculos de confiança a partir da empatia. Para a maioria das pessoas, o sucesso que imaginamos ter na empresa é proporcional ao reconhecimento que recebemos de nossos superiores pelos esforços despendidos. Mas a verdadeira empatia
não se deve apenas ao desejo de reconhecimento dos superiores, mas fazem parte de uma cultura de sacrifício e serviço, no qual a proteção vem de todos os níveis da organização. Então, a liderança servidora não é só o líder servindo aos demais, é ele dando o exemplo para que todos se sintam seguros, se sintam protegidos e sintam a necessidade de protegerem uns aos outros, de servirem uns aos outros também. Não tem como não se sedimentar uma cultura de confiança e uma empresa mais forte através desse tipo de conduta. Não sei se vocês concordam comigo. Há um padrão nas organizações de grande sucesso. Todas as organizações excepcionais têm culturas nas quais os líderes oferecem cobertura do alto, a segurança, e no solo uns cuidam dos outros. Então, o reflexo da liderança, ele é certo, direto e reto, como diz o ditado, com seus, esse reflexo é direto nos seus liderados, né? Então, é claro, aí tem aquela velha percepção e aquele velho ditado também: se você não está gostando da forma com que os seus liderados estão se comportando, vale a pena fazer uma autoanálise, porque eles são o seu reflexo, né? Ou o que você deixa eles serem, o que você deixa eles fazerem. Então, olha, super indico e, de novo, vale a pena ler o livro para a gente poder melhorar ainda mais e melhorar a nossa equipe. Estão dispostos a se esforçar mais e correr os riscos, né? E finalizando ali que no solo uns cuidam dos outros. Pergunte a qualquer um que se arriscam em benefício dos outros por que eles fazem isso, e muito provavelmente no livro Simon afirma que eles dirão todos a mesma coisa: porque teriam feito o mesmo por mim. E ali ele cita um exemplo, né, que aconteceu lá na escola dos fuzileiros navais, até questão de vida ou morte, de arriscar a vida, e ele questiona, né, por que um deu a vida para defender lá o outro, e aí a resposta do soldado é que realmente ele tinha tranquilidade de que se fosse ele no lugar, o outro teria feito a mesma coisa. Então é realmente um círculo de segurança, um círculo de confiança que, na minha opinião, às vezes chega até a arrepiar e até a desconfiar se realmente faz parte da nossa realidade, né? Bom dia, Selma, seja bem-vinda. Quando se formam vínculos, criam-se uma base forte para o tipo de sucesso, de realização que nenhum dinheiro, nenhuma fama e nenhum prêmio pode comprar. Qualquer organização pode conseguir isso valendo-se da empatia, criando vínculos de confiança e acolhimento, acreditando na bondade fundamental das pessoas e no porquê elas estão onde estão e fazendo o que estão fazendo. Para conquistar a confiança das pessoas, os líderes de uma organização precisam tratá-las como pessoas. Para conquistar a confiança, devem demonstrar confiança. As pessoas cuidam dos demais quando se sentem bem cuidados. Então, assim, não adianta você querer gerar confiança no seu time se você não confia neles. Acho que daqui a pouco ele fala isso aqui também. Não adianta você querer que o seu time confie em você se você não é confiável, se você não demonstra ações que inspirem e gerem confiança. Então, é quase a lei da ação e reação, tá? Cabe aos líderes criar um ambiente em que as pessoas sentem que podem se expressar com franqueza, receber reconhecimento e comemorar o seu progresso. A verdadeira liderança humana protege a organização das rivalidades internas que podem destruir a sua cultura. Quando a confiança e a cooperação prosperam internamente, todos ficam unidos e a organização fica mais forte. Implanta-se uma cultura que obtém o melhor das pessoas. Olha que maravilha! Implanta-se uma cultura que obtém o melhor das pessoas. A má notícia é que, segundo o índice de mudanças da Deloitte, uma consultoria internacional, 80% das pessoas estão insatisfeitas com os seus empregos. 80%, gente, é muita gente. É muita gente insatisfeita na organização, na função, fazendo o que faz.
Um ambiente de negócios com foco desequilibrado nos resultados de curto prazo e no dinheiro antes das pessoas afeta a sociedade como um todo. Então, é claro, as empresas existem para gerar lucro, elas precisam de lucro para sua sobrevivência, inclusive para nossa sobrevivência, para poder nos pagar adequadamente, mas sempre que o dinheiro vier antes das pessoas, a probabilidade que esse índice, esse alto índice de insatisfação seja uma realidade, ela é alta. Aqueles que têm a oportunidade de trabalhar em organizações que nos tratam como seres humanos que devem ser protegidos e não como um recurso a ser explorado, chegam em casa no fim do dia com a sensação intensa de realização e gratidão. Essa deveria ser a regra para todos nós e não a exceção. E aí, gente, eu não sei se é exatamente nesse capítulo que tá lá entre o sexto e décimo, ali no comecinho, ou se é mais para o meio. Ele traz também alguns exemplos no processo do reflexo na família, nos filhos, de quando o pai trabalha muito, mas ele está feliz, então ele tem um tempo de qualidade melhor com a família, mesmo que mais curto, e isso tem um reflexo positivo. É melhor do que a pessoa que está insatisfeita, trabalha pouco ali no horário comercial, fica mais tempo em casa, mas aí chega cansado, chega rabugento, chega reclamando, chega frustrado. E isso reflete em todo o ambiente familiar. Então, você traz aquela cultura negativa da empresa para dentro de casa, isso prejudica a todos. E aí ele faz essas correlações que não vai dar tempo da gente fazer aqui na live, tá bom? Bom dia, Mari, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos precisar criar, então, mais organizações que priorizem a atenção para com os seres humanos. Como líderes, a nossa responsabilidade é proteger os nossos colaboradores e, ao mesmo tempo, os nossos colaboradores vão se proteger uns aos outros e fazer com que a organização cresça junto com eles. Ver o dinheiro como um subordinado das pessoas e não o contrário é fundamental para a criação de uma cultura na qual as pessoas se unem naturalmente para que o negócio progrida. Então, o reflexo natural é a prosperidade e é o progresso, né? Se está todo mundo trabalhando, dando o seu melhor e construindo essa rede de proteção preocupada com o bem comum e com o melhor para todos, é natural que o resultado desse trabalho seja positivo e que a organização se fortaleça e cresça. Os líderes das grandes organizações não veem as pessoas como bens a serem administrados para ajudá-los a ganhar mais dinheiro. Eles veem o dinheiro como um bem a ser administrado para ajudar o seu pessoal a crescer. Parece simples, gente, mas essa inversão de valores muda tudo e não é tão simples de ser feita, principalmente nas organizações que têm aí essa cultura do lucro, né, ou da riqueza mais arraigada desde a sua existência, desde a sua fundação até para a sua sobrevivência, tá? Então, não é fácil fazer essa inversão de valores e ao invés de fazer as pessoas trabalharem pelo dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar pelas pessoas e comprovar que isso vai ter um resultado melhor a médio e longo prazo, porque a curto prazo não é o que acontece. Ele também explica isso aqui no livro, mas a médio e longo prazo, inclusive para garantir a perenidade das organizações, essa inversão de valores tem um efeito positivo e faz toda a diferença. A sensação de pertencimento, de valores compartilhados e de profunda empatia reforça drasticamente a confiança, a cooperação e a solução de problemas. Quando vemos os nossos colegas com empatia e compartilhamos valores, ao invés de enxergá-los como um perigo, desenvolvemos então um forte círculo de segurança. A qualquer momento e de qualquer lugar, um número tal de forças trabalha sem que tenhamos consciência para prejudicar o nosso sucesso. Nada pessoal, assim é a vida, ou como eu diria, a vida como ela é. As ameaças são constantes. A todo momento, essas forças agem para prejudicar o crescimento e, consequentemente, a lucratividade. Não temos controle sobre elas, elas não vão sumir. As coisas são assim.
Então ele traz aqui essa realidade de que existem influências externas, existe concorrência, existe mercado, existe guerra, existe governo, existe muita coisa, né? Existe influência sobre o poder de compra, o poder de decisão dos clientes. Então, assim, tem muitas ameaças externas que a gente não tem controle, que a gente precisa aprender a sobreviver ou a conviver com elas. E aí ele traz também que existem ameaças que são internas. Então, assim, às vezes a própria liderança é contra a sua equipe, contra o seu superior imediato, contra, às vezes, uma forma, um procedimento da empresa. Existem pessoas dentro da equipe que brigam umas com as outras e deveriam estar trabalhando juntos. Não sei se essa é uma realidade que vocês já presenciaram ou se é um mérito só meu, mas isso pode acontecer. E essas ameaças internas, o Simon traz que essas sim estão no nosso controle, né? Estão no controle da liderança e é com essas ameaças internas que a gente vai trabalhar para fazer a diferença. As lideranças devem ter como meta criar uma cultura livre do perigo que surge entre os colegas, tá? Aí ele já dá as orientações para essas ameaças internas. Isso pode ser feito dando às pessoas a sensação de pertencimento, oferecendo-lhes uma cultura forte baseada em um conjunto claro de crenças e valores humanos, dando-lhes poder para tomarem decisões, oferecendo confiança e empatia, criando definitivamente um círculo de segurança. É fundamental promover a inovação, impedir que os problemas aumentem, equipar melhor a organização para se defender dos perigos externos e aproveitar as oportunidades, valorizar os colegas e nos sentir valorizados por eles. Então, ele vai trazendo aqui dicas, tá? Claro que eu tô trazendo os resumos aqui, partes dos livros, do que tá no livro, mas para cada frase, para cada ideia, para cada dica, tem ali, no mínimo, uns 2, 3 exemplos, tá? Ele é super didático, ele traz e aprofunda durante todo o livro, por isso que o livro é extenso. Sem um círculo de segurança, quem domina o cenário são a paranoia, o cinismo e o interesse pessoal. Quando o círculo é forte e a sensação de pertencimento está por toda parte, o resultado é a colaboração, a confiança e a inovação. Não podemos dizer às pessoas que confiem em nós. Não podemos instruir as pessoas a terem grandes ideias. E com certeza não podemos exigir que as pessoas cooperem. Isso é consequência. É o resultado da segurança e da confiança que impera entre as pessoas com quem trabalhamos. Então, ó o reflexo ali do nosso exemplo enquanto líder, né? A maioria dos líderes compreende intelectualmente a importância e o valor de colocar o bem-estar das pessoas à frente de tudo. Mesmo que isso ainda não represente a maioria da realidade das empresas, precisamos trabalhar para fazer com que aconteça. Então, o que ele fala aqui? Que a liderança, de modo geral, ou a maioria dos líderes das organizações, já tem essa cognição e já consegue entender e compreender que sim, esse é o tipo de liderança, né? Que olha o outro, que protege o outro, é a liderança que vai trabalhar com o bem-estar das pessoas e que vai fortalecer a organização, a cultura organizacional e construir uma empresa ainda mais próspera. Mas na prática, só ter essa compreensão e esse entendimento não faz a diferença no nosso dia a dia e na nossa realidade. Ainda é muito pouco, são muito poucas as organizações onde esse estilo de liderança consegue realmente ser efetivo. Mas que a gente não pode desanimar. Então, que mesmo assim a gente precisa, aos poucos, ir implantando, implementando e testando, né? Dar 2 passos à frente, um para trás, meio para trás, mais 2 à frente, a gente vai conseguindo, ao longo do tempo, construir uma sociedade com essa cultura de liderança cada vez mais forte, mais arraigada, e a consequência serão empresas e organizações também mais fortes e, sim, mais prósperas e mais perenes. Quando sentimos que pertencemos ao grupo e confiamos nas pessoas com quem trabalhamos,
cooperamos naturalmente para enfrentar desafios e as ameaças externas. Quando nos sentimos seguros com as pessoas com quem trabalhamos, aumentam as nossas chances de sobreviver e de prosperar. É assim que são as coisas, tipo, quase um simples assim, né? Nosso sucesso como espécie não foi fortuito, ele foi merecido. A gente já vem construindo isso ao longo da humanidade. Fomos feitos ao longo da história, né? Vamos dizer assim. Fomos feitos para trabalhar juntos. Quando trabalhamos para nos ajudar mutuamente, os nossos corpos nos recompensam por nosso esforço para que continuemos a fazê-lo. É um processo biológico. E aí os nossos corpos são corpos mesmo, tá? E o Simon traz aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo bioquímico, como que isso funciona e como é essa reação no nosso organismo frente às nossas manifestações. É uma das partes dos diferenciais desse livro, inclusive tem vários outros grandes líderes e empresários que citam esse livro em função dessa explicação química, biológica que o Simon, como antropólogo, fez muito bem. Então vamos falar sobre isso, né? Os nossos corpos empregam um sistema de sentimentos positivos e negativos, como felicidade, orgulho, alegria e ansiedade, por exemplo. Então, esse sistema de sentimentos positivos e negativos, eles são empregados para promover comportamentos que reforçam a nossa capacidade de fazer as coisas e de cooperar, produzindo então substâncias químicas que fazem com que nos sintamos bem. Somos dependentes químicos biologicamente falando. Então, vamos explicar melhor como isso funciona, né? O que o Simon nos traz aqui nesse livro. Há 4 substâncias químicas no corpo que contribuem para todos os nossos sentimentos positivos: a endorfina, dopamina, serotonina e a ocitocina. A endorfina e a dopamina levam-nos a fazer o que é preciso fazer como indivíduos. Então, elas são essas substâncias químicas, né, a endorfina e a dopamina, que faz a gente fazer o que tem que ser feito. Então, é ela que nos impulsiona a perseverar, encontrar o alimento, construir abrigos, inventar ferramentas, seguir em frente e realizar tarefas. São as substâncias das nossas ações, vamos dizer assim. Por outro lado, a serotonina e a ocitocina estão presentes para nos incentivar a trabalhar juntos e a desenvolver a confiança e a lealdade. Atuam no sentido de fortalecermos os nossos vínculos sociais. As realizações podem ser movidas por dopamina, mas a sensação de satisfação, os sentimentos duradouros de felicidade e de lealdade exigem o contato com todas as outras. Não somos suficientemente fortes para sobreviver sozinhos, muito menos para prosperar. Admitamos ou não, precisamos uns dos outros. É aí que entram em cena a serotonina e a ocitocina. Incentivando o comportamento social, elas nos ajudam a formar vínculos de confiança e de amizade para cuidarmos uns dos outros e resultam em sentimentos de segurança, realização, pertencimento, confiança e camaradagem. Depois ele fala até um pouquinho da amizade, tem um capítulo específico para isso, é uma regra de liderança, a gente vai falar um pouquinho mais ao final. O status é biológico, é preciso merecê-lo para senti-lo. Para termos a sensação duradoura de orgulho, é preciso haver um relacionamento com um líder para apoiá-lo. Não é o cargo que torna alguém um líder. Liderança é a opção de servir aos outros com ou sem o título formal. Líderes são aqueles dispostos a cuidar dos que estão ao seu lado. São aqueles que estão dispostos a abrir mão de algo pessoal por nós. Além de fortalecer os vínculos de confiança, precisamos desenvolver a coragem de fazer o que é certo. E isso pode ser um paradoxo complexo nas organizações. E ele vai falar aqui das regras, de quebrar as regras. Acho que eu até trago agora algumas citações em relação a isso. Mas olha só, é aqui que ele aprofunda aquela questão de, às vezes a pessoa é líder, é ela que induz uma manifestação na organização, mesmo sem ter o cargo para merecer. E
o verdadeiro líder é aquele que está disposto a fazer algo pelo outro, né? Quantos líderes a gente vê que está preocupado só com a própria posição, com o próprio status, com o próprio umbigo, eu diria, né? Então, assim, não se arrisca, não tem coragem, não se expõe, não assume uma responsabilidade em nome da equipe, não defende o seu time porque tem medo de perder a sua posição. Isso acontece. Tipo aquele meme, é raro, mas acontece muito. Então, essa condição aí da coragem de fazer o que é certo, que é realmente um paradoxo em função das regras, eu vou falar aqui um pouquinho sobre elas. As regras existem para operações normais. As regras destinam-se a evitar perigos e a garantir que tudo correrá sem percalços. E apesar de haver parâmetros sobre como lidar com as emergências, no frigir dos ovos, confiamos na experiência de algumas pessoas especiais que sabem quando devem quebrar as regras, pelo bem maior, pelo bem da maioria ou para minimizar os impactos de um perigo iminente, eu diria, tá? Quanto mais experientes e confiantes nos tornamos, mais a organização está disposta a nos dar mais responsabilidades. Em última análise, a organização, nossa gestão e os nossos colegas está disposta a confiar em nós, cientes de que saberemos quando quebrar as regras. Então, óbvio, não é fazendo as coisas que não podem ser feitas, mas ter a experiência e a coragem de tomar a decisão do que deve ser feito naquele momento para garantir o melhor para todos, né? Um bem-estar maior, o bem maior. A confiança é uma experiência humana muito especial, produzida pela substância química ocitocina em resposta a atos realizados em nosso benefício, visando a nossa segurança e a nossa proteção. A verdadeira confiança só pode acontecer entre pessoas. E só podemos confiar nos outros quando sabemos que estão ativa e conscientemente preocupados conosco. O verdadeiro benefício social da confiança precisa ser recíproco. A confiança unilateral não beneficia nem o indivíduo e nem o grupo. É bom que o líder espere que o seu pessoal confie nele. Mas se o líder não confia no seu pessoal, o sistema vai fracassar. É uma via de mão dupla. Para a confiança servir aos indivíduos e ao grupo, ela deve ser compartilhada. A responsabilidade dos líderes é ensinar as regras às pessoas, treiná-las para que ganhem competência e se tornem confiantes. Nas organizações fortes, as pessoas quebram as regras porque é isso que precisam fazer pelos outros. E, de novo, isso é exceção. Isso é confiança e experiência. Não é vontade, não é porque eu quero fazer do meu jeito. Quando as pessoas sentem que têm controle para fazer o que é certo, mesmo que isso implique em uma quebra ocasional das regras, provavelmente elas farão o que é certo. A confiança para fazer o que é certo é determinada pela confiança que os líderes depositam nos seus liderados. E eles constroem isso, né? Não é algo assim que simplesmente é porque é. Essa é tanto a própria confiança como essa forma de se desenvolver e de se manifestar, ela é construída e ela é merecida, como ele falou há pouco. A questão da confiança não está na inteligência das pessoas da organização. A maneira como trabalham juntas é o verdadeiro indicador de futuros sucessos ou da capacidade de enfrentar conflitos. Há alguns fundamentos básicos que todos os líderes de organizações precisam obedecer para gerar confiança profunda e dedicação nas pessoas que trabalham para eles. Será preciso, então, tempo, energia e vontade das pessoas para que as coisas funcionem como devem funcionar. Vamos então às 5 lições de liderança que o Simon nos ensina nessa obra, tá? São 5, cada uma está ali especificada e aprofundada em um capítulo. Eu vou citar aqui, obviamente, cada uma dessas lições e alguns pontos
dentro da minha visão, que eu achei mais importante, mas que, de novo, vale a pena ler no livro para aprofundar e você realmente compreender e entender como devem ser seguidas essas regras de liderança, essas lições de liderança, tá? Então vamos a ela. Primeira lição de liderança. Para onde for a cultura, a companhia também irá. Toda cultura tem a sua própria história, tradições, linguagens e símbolos. Quando nos identificamos com uma cultura, expressamos o nosso pertencimento a esse grupo e nos alinhamos com um conjunto compartilhado de valores e crenças. Nas culturas corporativas mais fortes, os funcionários formam vínculos e identificam-se com a companhia de maneira bem pessoal. Se o caráter descreve como o indivíduo pensa e age, então a cultura de uma organização descreve o caráter de um grupo de pessoas e o modo como pensam e agem coletivamente. Uma companhia com caráter forte terá uma cultura que promove um bom tratamento para todos, não apenas para aqueles que lhes pagam ou que lhes proporcionam dinheiro no momento. Então, nessa lição de liderança, ele traz aqui essa questão do senso de pertencimento, mas principalmente de como que as pessoas se afinizam. Então, por que que às vezes uma empresa que tem uma cultura, por exemplo, de uma liderança servidora, contrata um super especialista que pensa só no próprio status ou só trabalha por dinheiro, ele às vezes não se encaixa na cultura daquela empresa e acaba não ficando ali naquele emprego, naquele trabalho, naquele cargo, por melhor que ele seja ou por mais competente que ele seja dentro do que aquela função exigia. Então, ele traz que esse senso de pertencimento ele é gerado a partir da afinidade de caráter. O caráter de uma pessoa que se afiniza com o caráter do grupo de pessoas que é representado pela cultura organizacional. Olha como é forte isso. E nem sempre a gente presta atenção ou para pensar exatamente nesse sentido. Em uma cultura de caráter forte, as pessoas da companhia vão se sentir protegidas por seus líderes e sentir que os seus colegas as estão protegendo. As pessoas respondem ao ambiente na qual operam. Os líderes é que decidem que tipo de ambiente desejam construir. Então, é tudo uma questão de reflexo e de novo imperando ali a lei da ação e reação. O líder tem essa responsabilidade, eu diria, né, de criar esse ambiente, porque as pessoas respondem ao ambiente aonde atuam. Se o ambiente inspira medo, insegurança, essa falta de proteção, ou esse risco iminente o tempo todo, as pessoas vão trabalhar acuadas, não vão desenvolver o círculo de segurança, muito menos confiança umas nas outras, e a tendência é que o resultado seja menos produtivo, ou às vezes até traga alguns riscos do trabalho em si, né, do desenvolvimento em si, daquilo que poderia ser feito. Por outro lado, se esse vínculo de confiança existe, o círculo de segurança se fortalece e as pessoas trabalham mais leves, mais tranquilas, com mais coragem, com mais empoderamento e fazem o que precisa ser feito, e acabam construindo resultados mais prósperos e mais positivos para todos, não só entre eles, entre a própria equipe, mas, obviamente, com reflexo e resultado na organização como um todo. Dentro de um círculo de segurança, quando as pessoas confiam umas nas outras e compartilham os seus sucessos e os seus fracassos, aquilo que sabem e aquilo que não sabem, o resultado é a inovação e a confiança. É natural que seja assim. Então, é a primeira lição da liderança, né? Para onde for a cultura, a companhia também irá, e quem faz a cultura são as pessoas que ali estão a partir do ambiente criado pela liderança. Lição de liderança número 2. Para onde for o líder, a cultura também irá, né? Então, é o reflexo ou a consequência da lição número 1. O líder sempre dá o tom da organização.
Em um círculo de segurança, as pessoas se esforçam para proteger o seu líder como resposta natural à proteção que ele lhes oferece. E aí vem a pergunta: se ele não oferece, logo, as pessoas também não se esforçarão para que essa proteção aconteça mutuamente, né, entre líder e liderados e vice-versa. Assim como trabalhamos para concretizar a visão de um líder que nos inspira, também agimos para sabotar um ditador que deseja nos controlar. Quem aqui já viu a pessoa responder o líder, ah, tá bom, aham, e chega lá, na hora de fazer faz diferente ou faz outra coisa. E às vezes cria uma confusão danada dentro daquilo que se esperava que fosse feito. Sem os cuidados de quem está no alto, os membros da organização têm menos disposição a cooperar. O problema não é a maneira como a companhia conduz os seus negócios. O problema está na qualidade dos relacionamentos dentro da organização, a começar pelo líder. Vocês já viram aquela equipe que trabalha, que fala assim, ah, não fui contratado para isso? Ou que quando você pede alguma coisa, quando você às vezes até quer desenvolver aquela pessoa, ela fala assim, ah, não está na descrição das minhas funções. Ah, mas não é no meu cargo lá, eu não fui contra, não posso fazer isso não está na minha área, não é da minha competência. Não sei se vocês já conheceram pessoas que agem ou reagem dessa forma dentro da organização. Falta aí a cultura e o círculo de segurança, né, ser desenvolvido, a compreensão melhor do porquê as pessoas estão ali. O papel do líder é assumir a responsabilidade pelo sucesso de cada membro. É garantir que recebam um bom treinamento e sintam confiança na execução dos seus deveres. Torná-los responsáveis e contar com eles na realização da missão organizacional. E, obviamente, o líder dá este exemplo, né? Tem que começar por ele, o reflexo tem que ser dele. A meta de um líder é não dar ordens. Os líderes devem oferecer orientação e intenção, permitindo que os outros deduzam o que fazer e como chegar lá. Se as pessoas simplesmente obedecem, não podemos esperar que assumam a responsabilidade por suas ações. Então, gente, é interessante a gente trazer essa questão aí, né, da responsabilidade de como a gente constrói isso. E aí eu queria colocar também que às vezes as pessoas não querem ser desenvolvidas, né? Tem muita gente que gosta de receber ali a descrição das suas funções e fazer aquilo que ela foi contratada mesmo, e ela não quer ter essa amplitude de visão, não quer sair fora da caixa e vai, eu costumo falar assim, que vai morrer daquele jeito. Então, tá tudo bem também. Se a pessoa não quer se desenvolver, não quer entrar no círculo de segurança, não quer criar esses vínculos de confiança, aí precisa ver se atende às necessidades da organização e se tudo bem ficar desse jeito, cada um no seu quadrado, e aí a gente, né, os líderes desenvolvem quem quer ser desenvolvido, ou se essa pessoa se torna ali uma peça muito extenuante, muito fora do padrão, muito fora do que o grupo quer dentro desse próprio círculo de segurança, e aí acaba uma exclusão natural, né, da própria pessoa, porque ela se coloca naquela condição. Então, vale a pena sempre estar vendo e revendo dentro da cultura organizacional o que realmente importa, porque as pessoas estão fazendo o que estão fazendo, e se é o momento de insistir, né, no desenvolvimento de quem não quer ser desenvolvido ou não. Responsabilidade não é fazer o que nos mandam fazer. Isso é obediência. Eu adorei essa frase dele, gente. Responsabilidade não é fazer o que nos mandam fazer. Isso é obediência. Responsabilidade é fazer o que é certo. Quanto mais energia transferida do alto da organização para aqueles que fazem o trabalho e sabem o que acontece no cotidiano, mais poderosa será a organização e mais poderoso o seu líder. Então você dá essa autonomia para as pessoas porque são elas que executam e são elas quem devem assumir a responsabilidade pelo que elas estão fazendo. Lição de liderança número 3, a importância da integridade. Para minha forma de ser e de pensar e de agir e de reagir,
Essa é a lição mais importante, tá? Na minha opinião. Lição de liderança 3, a importância da integridade. Liderança não significa estar certo o tempo todo. Liderança é uma responsabilidade que gira quase que inteiramente em torno do caráter. A liderança envolve integridade, honestidade e responsabilidade, todos os componentes da confiança. A liderança está em dizer não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E, de novo, o vínculo de confiança se faz extremamente necessário nesses momentos, principalmente os mais desafiadores. Para ser um verdadeiro líder, para despertar confiança profunda e lealdade, comece dizendo a verdade. Integridade é a razão pela qual confiamos uns nos outros. Precisamos saber que a informação que recebemos dos outros, especialmente de nossos líderes, boa ou má, é verdadeira. A integridade, para funcionar, tem que ser prática e ocorre quando nossas palavras e ações são consistentes com as nossas intenções. A falta de integridade, por outro lado, é hipocrisia e mentira. Integridade não significa sermos honestos quando concordamos um com o outro. Significa também sermos honestos quando discordamos, ou, mais importante ainda, quando erramos ou fracassamos. Os líderes de empresas estabelecem o tom e a direção para as pessoas. Criar confiança não exige nada além de se falar a verdade. Só isso. O que gera confiança entre as pessoas ou entre as pessoas e as organizações não é o fato de só tomar decisões corretas, é a sinceridade. Então, assumir que nós somos falíveis, né? Todos são falíveis e inclusive fazendo parte nesse círculo de segurança e a equipe confiando em você como líder, né? Ou você enquanto equipe confiando no seu líder, quando o líder erra, porque ele também erra, a equipe está ali pronta para essa proteção, vamos dizer assim, ou para ajudar a consertar ou minimizar os impactos dessa falha dentre todos os envolvidos, né? Então, essa semana eu presenciei uma cena que foi bem interessante. Tinha uma situação lá numa das empresas onde eu trabalho, que aí a pessoa fez uma pergunta e o líder respondeu que não sabia. Aí ficou aquele climão assim, de repente o líder falou assim: não, eu sei, mas eu não posso contar. E aí todo mundo começou a rir e falou assim: ah, bom, a gente sabia que tinha alguma coisa estranha e ficou tudo bem, porque as pessoas confiam, né, naquele líder, naquele processo de liderança e compreenderam que a informação que elas queriam saber não poderia ser falada naquele momento. E tudo bem, né? Então, essa questão da integridade é a terceira lição de liderança e, de novo, para mim é mais importante. Lição de liderança número 4, a importância dos amigos. Para liderar de fato, o líder precisa caminhar pelos corredores e passar algum tempo com as pessoas a que servem. Quando nos desconectamos das pessoas com quem trabalhamos, passamos mais tempo focados em nossas próprias necessidades do que nas necessidades das pessoas por quem deveríamos ser responsáveis, muito provavelmente a nossa liderança tende a fracassar. A gente precisa conhecer a necessidade do outro. Como é que a gente vai atender o outro se a gente não sabe o que ele precisa, quem ele é, qual é a necessidade daquele momento? Somos mais produtivos quando temos confiança e cooperação. Cooperação não significa concordância, mas sim trabalhar em conjunto para o bem maior, servir àqueles que dependem da nossa proteção e não acumular vitórias para servir a nós mesmos. Conhecer as pessoas com quem trabalhamos todos os dias deveria ser a maneira normal de se fazer as coisas. Amizade e confiança não podem ser formadas em 3 dias. É preciso de uma dedicação regular de tempo e energia. Quando as partes se recusam a conversar, recusam-se a ouvir o outro, recusam-se até a se encontrar, é grande a chance de que o conflito vá prosseguir.
É muito difícil fazer as coisas darem certo sem ter essa proximidade uns com os outros, inclusive quando existe um problema iminente, né? A melhor forma de resolver o problema é debater sobre ele, discutir sobre ele e ficar claro para todo mundo qual é a ação e a posição de cada um dos envolvidos. Quando se importam uns com os outros, há a necessidade de se reunirem para se conhecerem. Com o tempo, haverá cooperação, né? A confiança será desenvolvida e esses laços e o círculo de segurança, principalmente, ele vai acontecer. E aí, a quinta e última lição de liderança é: lidere as pessoas, não os números. E essa é a parte mais desafiadora para todos os tipos de organização, eu diria. O legado de um líder é tão forte quanto as bases assentadas por ele. Legado não é a recordação dos bons tempos quando o velho líder estava lá. Ele até fala que isso é nostalgia. Legado é o desenvolvimento de sistemas que conseguem ter sucesso maior do que o de qualquer líder e atravessar bem os períodos difíceis. Então, um legado, ele realmente ele se manifesta, ele se comprova e ele acontece quando o líder sai de cena e o time, as pessoas que ficam, dão continuidade ao trabalho tal qual ele estava sendo feito, com o mesmo sucesso, mesmo sem aquela peça fundamental da liderança estar ali naquele momento. Quando o líder distribui o poder pela organização, a força da companhia se torna menos dependente de uma única pessoa e consegue sobreviver mais facilmente. Então é por isso que a gente precisa desenvolver pessoas responsáveis, pessoas que pensam, pessoas que não têm medo, pessoas que têm coragem, que tomam a decisão e que entendem por que estão fazendo aquilo que estão fazendo. Em vez de tentar comandar e controlar tudo, os líderes dedicam toda a sua energia ao treinamento, formação e proteção de seu pessoal. Eles se dedicam a gerenciar o círculo de segurança para que as pessoas possam comandar e controlar qualquer situação por si mesma. O líder não está lá o tempo todo. Não é ele que está executando a função propriamente dita. Essa é a melhor maneira de proteger o legado do líder e estender o sucesso da companhia por muitos anos após a sua saída. Devemos lembrar de que os números nunca salvam ninguém nos períodos difíceis. As pessoas, sim. O desempenho de uma companhia está intimamente ligado à personalidade e aos valores de quem está no alto. E a personalidade e os valores da pessoa no alto determinam o tom da cultura. Julgamos melhor o impacto da liderança ao longo do tempo, e principalmente na ausência do líder, eu diria. No curto prazo, o desempenho eleva o moral, mas essa sensação não dura. Quando se mantém o equilíbrio e o foco permanece sobre a moral, o desempenho vai acompanhá-la e os sentimentos positivos serão duradouros. É o valor da lealdade. E aí, finalizando a live, né? Então, essa foi a quinta e última lição de liderança. Vou trazer aqui 4 ou 5 frases do Simon para a gente fechar essa compreensão dessa dinâmica da liderança dentro do que a gente chama de liderança servidora. Sempre que existe um vínculo humano real, verdadeiro, honesto, no qual nenhuma das partes espera nada da outra, temos a impressão de que encontramos forças para suportar o problema e para ajudar o outro. Então, às vezes, quando esse vínculo ele é forte, às vezes a pessoa até faz o que ela não queria, o que ela não sabe, o que ela não gostaria, ela vai aprender para fazer porque ela se importa com o outro e ela tem essa visão do resultado geral, do resultado e do impacto que aquela ação, se ela fizer, vai ter no todo, ainda que não seja a função e a responsabilidade dela naquele momento. A maneira como as pessoas se unem para descobrir como resolver os problemas é que costuma significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. O crescimento é um destino abstrato e inespecífico. O que motiva é ver o nosso líder nos dando uma razão para crescer. Você já viram aquelas pessoas que para cada problema
existem, né, e faz parte do papel da liderança, a pessoa, o líder trazer soluções para os problemas. E tem aquelas pessoas que a gente fala que para cada solução traz 2 ou 3 problemas, né? Então, assim, a gente precisa ajudar essa pessoa a sair desse círculo vicioso e encontrar um motivo para construir, para estar no círculo de segurança. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Para nos sentirmos realmente inspirados, precisamos de um desafio que supere os recursos disponíveis. Precisamos de uma visão do mundo que ainda não existe, uma razão para ir trabalhar, não apenas uma grande meta a cumprir. É isso que fazem os grandes líderes. E aí, gente, sim, as metas são importantes, mas não devem ser a única ou simples razão que nos faz fazer o que a gente faz, que nos tira da cama todos os dias e que nos faz ir trabalhar todas as manhãs. Se os líderes das organizações derem ao seu pessoal algo em que acreditar, se oferecerem à equipe um desafio que supera os seus recursos, mas não o seu intelecto, as pessoas farão o possível para resolver os problemas. E aí, para finalizar, só precisamos de líderes que nos deem um bom motivo para nos comprometermos uns com os outros. Só precisamos de líderes que nos deem um bom motivo para nos comprometermos uns com os outros. E isso vai fazer toda a diferença na nossa carreira, a diferença na nossa organização, a diferença no nosso círculo de segurança, a diferença na nossa vida, porque a gente traz para dentro de casa, para as nossas ações pessoais, para o reflexo das nossas manifestações, o que a gente vive lá fora, o que a gente vive nas empresas onde a gente trabalha, e o ânimo e a motivação para continuar fazendo aquilo que a gente faz. Então, pontualmente 11 horas, obrigada a todos pela live do livro, agora está sendo mensal. Eu coloco no feed o livro da semana, continuo aí com a meta de ler um livro semanal. Às vezes tem semana que eu não consigo, que foi o caso desse, né? Demorei 2 semanas para ler o livro, mas eu vou postando para vocês. E todo primeiro domingo do mês a gente se encontra aqui com a live do livro da semana, tá bom? Beijo grande a todos, um ótimo fim de domingo, uma semana maravilhosa e que o mês de agosto venha realmente ainda melhor e que a gente consiga aí ter no segundo semestre muito mais produtividade, muito mais prosperidade dentro de círculos de segurança e confiança ainda mais fortes. Beijo grande, tchau e até o primeiro domingo de setembro.